Vamos. Graças ao Senhor, porque Ele é real, Ele é bom, misericordioso, nos guardou. Os irmãos estão aí na peleja da chuva, né? Rio de Janeiro não pode chover, que dificulta a vida do povo. Mas o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, amém? Vamos orar? Fica de pé em seu lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigada porque estamos aqui, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem misericórdia de nós. Senhor, muito obrigada pelos livramentos nesse dia, pela Tua graça, Senhor, liberada a nós, que não merecemos, que somos pecadores, que somos, Senhor, falhos, limitados, mas o Senhor é bom, um Deus de amor, de misericórdia, que se importa conosco, Senhor, e que quando nos humilhamos na Tua presença, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor olha para nós diferente quando quebrantamos o nosso coração, quando estamos, Senhor, voltados para o Senhor, para a Tua palavra, para a obediência, para buscar a Sua face, meu Deus. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de clemência, o Senhor é um Deus de infinita misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por ser quem Tu és. Nós, Senhor, precisamos tanto do Senhor, nós necessitamos tanto da Tua presença na nossa vida, porque somos ainda tão errantes, mas nós queremos, Senhor, nos aproximar mais do Senhor, para nos parecer ainda mais com Cristo Jesus, e para manifestar a Tua glória neste mundo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, a nos aproximar mais do Senhor, a estar mais na Tua presença. Fortalece a nossa vida, fortalece a igreja de Cristo Jesus, fortalece, Senhor, a igreja que se reúne neste lugar. Nós, Senhor, necessitamos de ver o Teu agir, o Teu fluir no nosso meio. Nós estamos em oração, Senhor, pedindo respostas, pedindo direção, pedindo a Tua manifestação aqui, Espírito de Deus, pedindo que o Senhor venha nos respaldar, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece o nosso coração e nos guia conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa-nos nessa hora, receba este culto, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali o Senhor se faz presente e real. Então nós cremos que o Senhor está neste lugar, porque o Senhor habita dentro de nós. Nós somos Teu povo, chamado pelo Teu nome, e nós queremos a Tua doce e gloriosa presença aqui, Senhor. E sabemos que o Senhor já está neste lugar. Então, Senhor, se conosco, sinta-se à vontade em nosso meio. Seja adorado através dos louvores, seja adorado através, Senhor, do quebrantamento do nosso coração, através das orações, através da palavra ministrada. Seja o Senhor entronizado, porque o Senhor é Rei. Nós Te adoramos, ó Deus, nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é tão maravilhoso. Esses dias eu tenho feito meu devocional e tenho lido 2 Crônicas e tenho visto aqui a bondade e a graça do Senhor na vida daqueles reis que não andaram segundo a sua vontade, mas também na vida daqueles que andaram segundo a sua vontade. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele declara que por nos humilharmos na presença dEle, Ele muda o coração, se inclina para nós com compaixão, amém? Então nós estamos aqui e nós queremos estar com esse coração diante de Deus. E hoje eu estava lendo sobre o rei Asa, ele lutando para estabelecer ali em Judá o reino do Senhor, a presença do Senhor, e se voltando para o Senhor, tendo um coração voltado para Ele, dependente dEle. E teve paz por tantos anos por conta do seu posicionamento.
Eu anotei aqui um versículo que o Senhor fala assim, no verso 7 de 2 Crônicas 15. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Aleluia. Logo no segundo versículo, diz assim: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, disse o profeta. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. Buscar o Senhor, porque se nós o buscarmos, Ele estará conosco, amém? Se nós o deixarmos, Ele também deixará. Ele deixará a gente ir para longe dEle. A misericórdia nunca vai se apartar, mas a comunhão nós não teremos. Então é importante que nós estejamos com o nosso coração buscando ao Senhor. Não importa nenhuma circunstância, nenhuma situação, tanto da nossa vida pessoal, quanto da igreja ministerialmente. O que importa é que o nosso coração busque o Senhor, amém? Então vamos louvar com esse cântico que a Ju vai soltar agora. E independente de estarmos aqui em poucos, o Senhor precisa ser adorado, amém? Então vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, pode soltar, Ju. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar ao Senhor. Muito tempo que a gente não canta essa canção aqui. Vamos nós, na nossa força aqui, na força que o Senhor nos dá. Vamos declarar ao Senhor que nós somos sedentos dEle, que nós precisamos dEle. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Declare isso ao Senhor nessa noite, sobre a sua vida. Você quer o Senhor, sobre a sua casa. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, diga, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, vem, Teu poder. E então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, contemplar. Então vem meu coração.
esperança viva, tua presença. Fala com o Espírito Santo, se aproxime mais e mais. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Dê o seu louvor ao Senhor, renda-se diante dele. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, que precioso, que precioso. Feche seus olhos um minutinho, enquanto estamos debaixo dessa doçura, dessa presença maravilhosa. Procure se aproximar mais dele agora, aí no seu lugar. Ou se perca de tudo mais, deixa o Espírito do Senhor tocar o teu ser. Deixa o Espírito Santo amolecer o teu coração, e de encontro com as suas angústias, e de encontro com as suas necessidades, com a ansiedade do teu coração, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer saciedade, porque a fome precisa ser por Ele, e só Ele pode nos saciar. Lembre que agora, nesse exato momento, Ele está diante do Pai, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Lembre que Ele te ama tanto, ao ponto de interceder incessantemente pela tua vida, pela minha vida. Que privilégio, que bênção, que bênção. Oh, em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor, mostre a sua fragilidade, mostre a sua limitação, quebrante-se diante dEle, permita o Santo Espírito tocar teu coração, tua vida. Ore, fale com Ele, fale com Deus Pai, fale com Deus Filho, fale com Deus Espírito Santo. Oh, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de termos o Teu Santo Espírito habitando em nós, trabalhando em nossa vida, nos convencendo, conversando conosco sobre assuntos tão particulares e íntimos na nossa vida, onde nós precisamos ser melhorados, onde nós precisamos ser transformados. Muito obrigada, Espírito Santo. O Senhor intercede por nós, o Senhor geme por nós diante do Deus Pai. Muito obrigada, porque o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas, porque o Senhor é o poder que opera através das nossas vidas, que opera na igreja, que transforma os corações. Muito obrigada, Santo Espírito, pela tua doçura, pelo Senhor nos fazer te sentir e nos convencer e contemplarmos o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Obrigada, Santo Espírito, porque o Senhor está aqui e nós queremos mais de Ti, mais da Sua presença, mais do Seu poder, da Sua unção, da Sua restauração em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Espírito Santo, a sermos mais agradáveis, a sermos mais transformados, a sermos mais ousados, corajosos, quebrantados, humildes de coração, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Olha essa palavra tão maravilhosa, pode sentar. 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam agora aqui, para me ver, para te ver. Passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Que a sua oração seja, que o seu coração seja totalmente dele, para que ele te dê força, para que ele te sustente. Amém? Glória a Deus pela santa palavra de Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, já oramos,
No próximo domingo agora, estaremos aqui em café da manhã da Páscoa. Venha participar, venha com sua família, traga algo para ajudar no café. Estejamos aqui celebrando o Cordeiro que foi morto e reviveu, amém? Estejamos celebrando a ressurreição, porque Ele vive, está escrito, vós também vivereis. Então nós vivemos porque Ele vive, amém? Então venha estar conosco, vamos estar adorando ao Senhor no domingo pela manhã. O pastor vai trazer uma reflexão, não haverá IBD, haverá o café e a reflexão. Vamos cantar uns louvores ao Senhor, o pastor vai trazer uma palavra e depois vamos para a nossa casa almoçar, né? Quem tiver um cordeiro lá, me chama para poder comer. Um cordeiro assado com ervas amargas. Ou então um peixe, né? O povo está tudo correndo para comprar peixe. Eu falei para o Braga, amor, faz uma costela amanhã com agrião para a gente comer, já que não tem o cordeiro. Vamos comer carne com ervas amargas. O Senhor é bom, amém? Então, chamar o pastor para trazer a palavra. A chuva espantou o povo, então vamos acelerar o culto. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, paz, amém? Então vamos direto ao assunto. Nós estamos aí, né, nessa série de estudos, nós estamos fazendo aí aos domingos, e domingo que nós tivemos agora, falamos sobre renúncia, né? E tem sido assim muito interessante os estudos, e hoje, né, tivemos aí uma intercorrência aí, a pregadora, né, teve uma intercorrência, não pôde chegar a tempo, porque está presa ainda no trânsito, e o dirigente também teve uma intercorrência, só que esse daí eu estou tentando falar com ele, porque eu não sei, né, se aconteceu alguma coisa, espero que não, espero que Deus esteja guardando a vida dele, quanto também das outras pessoas que não puderam estar no culto hoje. Então, mediante ao que nós estávamos falando aqui, sobre o que nós estamos dando, e hoje nós vamos pregar também sobre renúncia, né? Vamos falar sobre renúncia, porque se nós não tivéssemos a palavra que foi dada no domingo, seria feita essa pregação, né? Porque quando eu estiver pregando no dia subsequente àquilo que for dado no estudo, eu vou estar falando sobre justamente o assunto. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, nós vamos falar, viu, Ju, já tem um tema para a mensagem, o tema da mensagem é renúncia, né? Que é para você colocar aí, eu não te dei aí o espólio da mensagem. Então, o texto, Lucas, capítulo 7, versículo 24 em diante, aonde diz: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se vestem bem e vivem no luxo, existem nos palácios os reis? Assim que saíste a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Senhor nosso Deus, aqui está a sua palavra, aqui está teu servo, aqui está a sua igreja, que o Senhor possa nos trazer entendimento, para que nós possamos realmente viver a tua palavra.
e que nós possamos ouvir, entender e praticar. Assim nós oramos e te agradecemos em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos nesse texto, eu só li 4 versículos, mas se você ler o texto falando sobre esse homem chamado João Batista, nós podemos tirar algo assim de muito importante. Então, esse texto de Lucas 7, 24 ao 28, nos mostra a renúncia de um homem simples como um outro homem qualquer. Ele era um homem simples como outro qualquer. E aqui nós vemos que tudo isso que foi falado aqui, nada era que realmente João estava fazendo ali. Ele não tinha mais roupas bonitas, ele não tinha nenhuma dessas características. Ao contrário, ele renunciou muitas coisas. Então, como eu disse, um homem simples, como outro qualquer, que renunciou de gozar de boas coisas, de boa comida, de boa roupa, de boa cama, de um cargo sacerdotal. João renunciou todas essas coisas por um motivo, com um propósito. Qual o propósito? De cumprir a palavra de Deus. E é onde nós às vezes precisamos renunciar algumas coisas na nossa vida para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós não entendemos. Então, como eu disse, o tema da mensagem é renúncia. E eu quero falar, o que é realmente renúncia? O que é renúncia? Porque muitas das vezes nós falamos sobre renúncia, e simplesmente fica a renunciar a alguma coisa, mas vai além disso. A renúncia, para nós que somos cristãos, ela vai além do nosso entendimento. A renúncia, para que nós que somos cristãos, ela vai além não só do entendimento, mas de todas as coisas. Então, a renúncia é definida como um ato voluntário de abrir mão de desejos, prazeres, bem materiais e vontades próprias em favor de algo considerado superior ou algo mais importante. Ou seja, nós estamos vendo aqui que a definição de renúncia, ela traz para nós um abrir mão de coisas, de prazeres. Que prazeres são esses? São prazeres que nós sabemos que muitas pessoas, muitas das vezes, como cristão, não quer abrir mão dos prazeres. Nós conhecemos pessoas que, nós estávamos falando na aula, de prazeres que as pessoas tinham, e nós citamos algumas coisas, porque algumas pessoas se colocaram, na posição, como a irmã Célia, falou, que gostava muito de dançar, era pé de pano, e dançava. E aí eu citei a Juliana, que também tinha esse detalhe, que é um detalhe, irmãos. As coisas, os prazeres da vida são detalhes, e que não é coisa de Roberto Carlos. É um detalhe que nós precisamos olhar e ver se realmente não está sendo nocivo para a nossa vida. E nós ali estávamos falando naquele dia, no domingo pela manhã, sobre essas coisas que são coisas de prazeres. E prazeres que são coisas momentâneas na nossa vida. Prazeres bem materiais. Muitas das pessoas hoje, eu estava conversando com alguém numa partilha de bens na família. Uma briga. O irmão não fala mais com o outro, o filho, porque o pai morreu, deixou os bens, e existe uma briga muito grande. Então nós precisamos entender que tudo isso vai passar, e nós às vezes, muitas das vezes, precisamos abrir mão de bens materiais, vontades próprias. Tem pessoas que estão
estão na congregação, estão na igreja, vêm para a igreja, mas não abrem mão de algumas coisas, porque nós precisamos de abrir mão, né, da nossa vontade própria, em favor de quê? Em favor de algo mais importante para nós, que é seguirmos e andarmos com o Senhor. Então nós olhamos para João Batista e vemos que ele abriu mão de tudo isso. João Batista, ele abriu mão de uma boa comida, irmãos, de uma boa comida. E como nós falamos, estou falando de comida, eu estou abrindo mão de comida, estou deixando de comer, não, as coisas gostosas, né? Coisas gostosas, sabe, você vai no buffet, né? Você vai lá no buffet, você vê as coisas gostosas, e a nossa mente, ela está realmente contaminada por coisas nocivas que fazem mal para o nosso organismo. E são coisas, irmãos, pastor, isso é bobagem. Não é não, irmão, porque esses dias eu estava pregando e falando que nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. E quando nós falamos dos prazeres, né, dos prazeres carnais, isso é uma das coisas, porque eu já sou pequenininho, não como muito, mas eu estou evitando de comer menos ainda, né? Para quê? Para que eu possa realmente cuidar do meu corpo, por conta do quê? Das comorbidades, das doenças, e por conta disso, muitas pessoas estão doentes, em hospitais, com diabetes alta, com pressão alta, e com outros tipos de comorbidade, por conta de que não abre mão, não renuncia os prazeres da carne, que é a comida. E nós estávamos falando esses dias, a pastora estava pregando, dizendo que nós precisamos entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. E muitas das vezes nós não entendemos isso, que nós precisamos abrir mão das coisas que realmente são nocivas para a nossa vida. Então, a renúncia, ela vai além do nosso entendimento, irmãos, além do nosso entendimento. A renúncia é mais desafiadora do que escolher. É muito mais desafiador a renúncia, porque você tem que entender, irmãos, que a renúncia, você não tem direito de escolher, você tem que renunciar àquilo que está te fazendo mal, e muitas das vezes nós não conseguimos. Eu estava assistindo um vídeo ontem, de uma moça deitada, e eu não sei o que ela estava olhando, porque não foi assim algo que passasse tudo, mas ela olhava para o guarda-roupa dela deitada, e ela cobria a cabeça, e estava escrito, ela lutando contra a própria vontade. Ela olhava, aí ela botava a cabecinha assim para o lado de fora do lenço, do edredom, e olhava para o guarda-roupa. A porta estava entreaberta, e ela olhava para alguma coisa, não sei para o que ela estava olhando. Então, é uma guerra, irmãos, é uma luta do espírito, né, contra a carne, porque a carne quer, mas o espírito, ele é forte, e nós podemos tratar isso em nossa vida. Então, a renúncia é mais desafiadora do que escolher, pois a renúncia está ligada a algo que te chama a atenção, que te prende, que você acha muito importante, porém, isso talvez é algo nocivo. E aí eu quero contar uma ilustração, irmão. Quando eu digo que a renúncia, ela é desafiadora, eu vou contar uma ilustração aqui. 2 missionários saíram ao campo, e eles foram para um lugar que as casas eram muito longe uma da outra, porque eram fazendas. E ali no campo, eles saíram de um determinado lugar, e quando eles estão andando, eles viram lá uma casinha lá. E quando chegaram naquela casinha, o líder, né, falou para o seu Timóteo, seu ajudante: caramba, essa casinha aí é bem humildezinha,
e chegaram lá, bateram palma, ô fulano, ei, ô. Aí veio lá um homenzinho, né, bem perrenguinho, e perguntou, pois não, o que eu posso ajudar? Ele disse, não, nós somos missionários, nós estamos aqui, né, para poder pregar o evangelho. E aí aquele homem, né, bem humilde, ouviu lá, e ele falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Como que o senhor consegue viver aqui? Eu estou vendo aqui que o seu espaço aqui, o seu terreno, não tem uma plantação, não tem animais, né? E ele viu a aparência do homem, e ele falou assim, pois é, moço, eu tenho uma vaquinha, e nessa vaquinha eu tiro leite, faço queijo, e aí eu retiro uma quantidade de leite, vendo e compro as coisas, e nós estamos vivendo assim. E aí aquele missionário se despediu daquele homem, e ele perguntou para o homem, aí ele falou assim, minha vaquinha está lá embaixo, está pastando. E aquele homem, aqueles dois missionários saem, e eles foram em direção àquela vaca, e a vaca está lá pastando, bem na beira do abismo, e o missionário, o chefe do outro lá, falou, empurra a vaca, e ele falou, empurrar a vaca, só está doido, como é que eu vou empurrar a vaca? É o único sustento da família, aquele pessoal vai morrer de fome, eu estou te dando uma ordem, empurra a vaca. E o rapaz falou assim, eu não vou fazer isso. O missionário foi lá, empurrou a vaca caiu lá embaixo, se estribuchou toda, a vaca morreu, foi embora. Depois de 5 anos, aquele homem volta naquele mesmo lugar, e com aquele mesmo Timóteo, aquele mesmo ajudante. E quando chega lá perto da fazenda, daquele lugar onde era um pedaço de terra com uma casinha perrenguinha, tinha muitos animais, tinha pessoas trabalhando, tinha plantação. E ele chegou, já não chamou, tocou o sino, e vem um homem lá no cavalo, potoco, 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 e aí chega e pergunta, como eu posso ajudar? E aquele missionário conheceu aquele homem. Aquele homem era aquele mesmo que veio lá todo ruinzinho, e ele fala, nós somos missionários e viemos pregar o evangelho. E pregou, falou, e depois perguntou para ele, vem cá, o senhor não lembra de nós não? Ele falou assim, não, nós passamos aqui há 5 anos atrás, e o senhor falou comigo que o senhor tinha uma vaquinha, lembro de vocês, pois é, aquela vaquinha, vocês saíram, aquela vaquinha caiu no precipício, morreu, ela morreu, nós ficamos assim, o que vamos fazer? Eu saí para trabalhar, minha esposa saiu para trabalhar, meus filhos saíram para trabalhar, começamos a juntar, investir, e hoje nós temos essa fazenda bonita, com empregados, com bastante coisas. Moral da história, irmãos, precisamos empurrar a vaquinha que está nos prendendo a ficar perrenguinho. O Senhor, Ele quer prosperar a nossa vida, e nós, para prosperarmos, nós temos que abrir mão daquilo que nos prende, porque Deus nos deu algo muito tremendo e poderoso para nós vivermos. E lá em Isaías 1,19 diz, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O que está prendendo você? Que você não está conseguindo desatar, crescer? Nós precisamos abrir mão, precisamos renunciar àquilo que nos prende, porque se nós não renunciarmos aquilo que nos prende, porque muitas das vezes nós não queremos, porque nós nos acomodamos. Aquele homem, daquela fazenda, ele se acomodou com o que ele tinha. Nós não podemos nos acomodar com o que nós temos, nós precisamos querer mais. Pastor, mas isso aí não é errado? Depende do que você está entendendo de querer mais, porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos a prosperar. A renúncia, como eu disse, é o abandono de vontades próprias, deixar a concupiscência. O que são as concupiscências? Que são os desejos carnais. Muitas das vezes nós não queremos deixar os desejos carnais, os desejos pecaminosos, os prazeres sensuais e os prazeres mundanos. Muitos cristãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, não querem deixar essas práticas.
querem continuar na concupiscência da carne, querem continuar vivendo uma vida de meia boca, uma vida de meia boca, mas precisa tomar uma atitude na sua vida. Tudo isso que nós falamos é como algo que nos prende, mas nós precisamos de ter um propósito. Nós precisamos de ter um propósito. E qual é o propósito? Seguir a Cristo com um caráter totalmente transformado. E podemos ver isso na vida de Maria Madalena. Pastor, o que tem a ver Maria Madalena com João Batista? Irmãos, nós estamos falando de abrir mão, nós estamos falando de renúncia. Maria Madalena, naquele exato dia que aqueles homens jogam ela diante de Jesus, que Jesus não dá ouvido, porque Jesus sabia bem o coração daqueles homens, e diz: olha aí, a lei de Moisés manda apedrejar, e tu? Jesus não disse nada. E eles insistem, Jesus levanta e diz: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então nós estamos entendendo que houve ali algo muito tremendo. Era necessário de alguém desistir, era necessário para que alguém renunciasse à sua vontade. Aqueles homens renunciaram à vontade deles, que era matar aquela mulher. Eu quero conjecturar contigo uma coisa, irmãos. Eu penso que no meio daqueles homens, muitos deles se deitaram com aquela mulher. E eles queriam calá-la, como nós vemos hoje, muitas pessoas querendo calar a verdade, mas a verdade prevalece, e nós entendemos que Jesus fez com que aqueles homens repensassem, que aqueles homens olhassem para dentro deles e falassem: eu preciso renunciar à minha vontade, os meus desejos, a minha carne, e por conta disso vem a maior renúncia. Aquela mulher renuncia àquela vida que ela levava e vem a ser uma missionária. Se você olhar, você vai ver que essa mulher chamada Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, ela caminhava com Jesus, preparava o caminho, preparava as coisas. E nós até podemos dizer que Maria Madalena foi a primeira diaconisa no meio evangélico. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele traz para nós algo claro, aonde nós podemos pensar se queremos ou não abrir mão das coisas. Como eu disse, que nós não temos escolha, irmãos. Nós que somos cristãos, nós temos que tomar uma atitude de abrir mão daquilo que nos prende. Então Maria Madalena foi radicalmente transformada após ser libertada por Jesus de 7 demônios. Em Lucas 8:2 fala não só de Maria, mas fala de mulheres que estavam com Jesus, caminhando com Jesus, porque elas renunciaram, elas abandonaram as velhas práticas do pecado. Talvez tenha sido tão difícil para aquelas mulheres abrir mão, porque, irmãos, quando a gente fala assim, você tem que abrir mão, é fácil, né? Abrir mão é muito difícil, irmãos. Abrir mão é uma luta na mente, é uma luta dentro de nós. E quando eu citei sobre a questão de alimentação, eu trabalhei numa empresa que nós almoçávamos muito cedo, porque nós precisávamos abrir o restaurante, e ali tinha aquele buffet, algo assim, sabe, de encher os olhos, você querer comer com os olhos. E assim, existem pessoas que querem pegar tudo, né? Come com os olhos, é glutão mesmo. E eu pegava assim algumas coisas que eu achava que era necessário para o meu organismo, porque eu estava fazendo um tratamento médico, e o próprio médico disse para mim: cara, você precisa de comer para alimentar o seu corpo físico, e a alimentação correta, para poder sair os nutrientes, para que você seja bem cuidado
por você mesmo. E aquilo me trazia algo muito interessante. No começo foi difícil. Irmãos, no começo tudo é difícil. Numa transição dessa, ainda mais na alimentação, você tem sudorese, você tem dor de estômago, você tem dor de cabeça, você tem tonteira, tem vertigem, você tem náusea, você tem diarreia. Mas o que é isso? Abstinência, porque você abriu mão, porque você renunciou a algo que estava sendo nocivo para a sua vida. E nós precisamos entender, irmão, que tudo que nós estamos falando aqui é algo que é muito importante, de nós olharmos para dentro de nós e vermos realmente o que está fazendo com que nós não venhamos avançar. Talvez tenha sido tão difícil para você abrir mão, renunciar a algo, por você achar que vai perder a oportunidade. Ao contrário, porque tem muita gente que não abre mão de alguma coisa porque fala assim, não vou perder essa oportunidade não, eu nunca mais vou ter. Irmãos, oportunidade, é claro que é igual um cavalo selado, passou, você tem que montar em cima. Mas tem muitas coisas que a gente pega, ou a gente faz, ou a gente aceita, que não é algo que a gente possa ficar ali por muito tempo, ou querer aquilo por muito tempo. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que é nocivo, nós precisamos abrir mão, nós precisamos tentar conseguir essa libertação para a nossa vida, pois nós precisamos entender que Jesus nos ensinou bem direitinho em Lucas 9, 23. Ele diz assim, e dizia a todos, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. A primeira coisa que a gente tem que fazer é negar nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não vamos abrir mão daquilo que nos prende. Então Jesus não disse assim, vocês têm que vir atrás de mim, vocês têm que vir. Ele não disse isso. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O que é essa cruz? É o testemunho, irmãos. Eu demorei um pouco, quando era novo convertido, para entender o que é essa cruz. Essa cruz, ela quer dizer que é o testemunho. Você testemunhar daquilo que você deixou para trás que te fazia mal. Aquilo que você deixou para trás que era nocivo para você. Então, é muito difícil, porque muitas das vezes nós não queremos abrir mão da oportunidade. Ao contrário, quando nós abrimos mão de algo que nos faz mal, que é nocivo, conseguimos a libertação de tudo em nossa vida, pois só entrará o novo quando sair o velho. Nada vai entrar em nossa vida, irmão, se nós não renunciarmos. Só vai entrar o novo se sair o velho. E eu quero concluir essa mensagem. Concluir dizendo que a renúncia é descrita como um sacrifício necessário para um ganho maior. E eu quero repetir isso. A renúncia é descrita como um sacrifício necessário para um ganho maior, um investimento. Irmãos, muitas das vezes nós renunciamos a alguma coisa, e aí no começo você fica pensando, caramba, eu acho que eu fiz uma besteira. Irmão, se você está sendo orientado por Deus, se o Espírito Santo está dizendo para você renunciar, seja lá o que for, valha o que valer, tenha o sentimento que tiver, você pense que está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando, porque isso que você está fazendo é um ganho maior, é um investimento, irmão. No começo, quando nós abrimos mão de algumas coisas, no começo, a gente fica pensativo mesmo, porque toda mudança traz desconforto, toda mudança traz um desconforto. Quando eu disse de alimentação, eu estou falando de algo que eu conheço, que é a abstinência, irmãos. A abstinência, você sentir algumas coisas, você fala, caramba, eu estou passando mal, mas não, o teu corpo estava envenenado, o teu corpo estava inflamado. Então, quando você está renunciando a algumas coisas que são nocivas, que te faz mal, você começa a sentir
uma diferença, um diferencial. Eu estava conversando com alguém hoje, e esse alguém disse para mim: pastor, eu tenho que comer doce, e essa pessoa é diabético, e a diabetes dessa pessoa é um pouco agressiva, é 500, é 600, meu Deus, e isso é muito agressivo. Aí quando eu falei: olha, você sente vontade porque o seu corpo está envenenado, o seu corpo, a sua mente está enganada, porque ela precisa de ser tratada, ela precisa de ser cuidada, e vai haver o que? Abstinência, vai sentir vontade. Eu falei assim: eu sei muito bem o que é isso. Às vezes à noite eu acordava sentindo aquela vontade de comer doce, porque eu sou diabético, não tenho uma diabetes agressiva. E aí eu ficava: não, eu tenho que comer um pedaço de doce, eu estou me sentindo mal. Mas é a sua mente, e a nossa mente é uma arma poderosa, irmão. Aí a palavra de Deus diz lá em Provérbios 23, diz que assim como pensa a sua alma, assim é. Se você disser que você está precisando de algo que você sabe que vai te fazer mal, você vai se sentir desse jeito. Mas se você colocar no teu coração que aquilo que é nocivo para você tem que ser cortado, renunciado, deixado para trás, abandonado, a tua mente vai ficar um pouco lutando, porque é uma luta, como disse eu, que a Bíblia diz, que é uma luta entre a carne e o espírito, irmão. E nós precisamos entender que a renúncia é descrita como um sacrifício. Tem que ter sacrifício, irmão. Por que é tão difícil uma pessoa fazer uma dieta? Por que é tão difícil? A pastora hoje falou que eu já estou com a cara de caveira, não é isso? Falou de que eu cara funda? Tá bom, desculpa. Está com a cara funda. Irmãos, isso é resultado de quê? Daquilo que eu estou fazendo para um ganho melhor, para algo que vai me trazer benefício. A primeira vez que eu comecei a fazer uma dieta aqui na igreja, algumas pessoas chegaram para mim e perguntou: pastor, tu está doente? Não, não estou doente não, estou bem, fazendo exercício, comendo o que realmente preciso de comer. Eu emagreci muito, eu já não sou gordo, eu emagreci quase 15 quilos, então quer dizer, fiquei realmente um pouco desfigurado, mas isso é necessário, irmãos, não é para você passar fome, não é para você morrer de anorexia, eu acho que esse é o nome, anorexia, é para você parar de comer, você olhar no espelho e dizer: eu estou gordo. Tem pessoas que fazem dieta, tem pessoas que fazem tratamento, e a mente dela está sabotada, ela olha no espelho e diz: eu estou gorda, a pessoa está quase um esqueleto humano, eu estou gorda, e para de comer. Quantas pessoas a gente viu aí um tempo desse aí atrás, deve ter uma questão aí de 5 anos, morreram muitas pessoas, porque as propagandas enganosas, irmão, cuidado, nós precisamos abrir mão daquilo que nos faz mal. Então, quando nós falamos que é um investimento, que isso vai transformar a nossa vida através da disciplina e a mudança de prioridade. Nós temos que ter disciplina, irmão, e mudança nas prioridade, porque senão eu estou falando de coisas espirituais, e aí eu pergunto: você está consciente de que você tem que abrir mão de algo na sua vida, que talvez você acha, e que até se acostumou com aquilo, você tem que abrir mão, mas você fala: cara, não vou abrir mão disso não, e acha que não é nocivo, você: não, isso não é nocivo não, isso não me faz mal não, mas às vezes pensa: por que eu não me livro disso? Por que eu não consigo sair dessa situação? Por que eu não consigo sair do lugar? Por que eu não consigo abandonar isso ou aquilo? Eu estou falando de coisas que talvez estão na tua mente, na tua mente, porque não abro mão disso tudo. Então, eu fecho essa mensagem dizendo: pense,
Jesus está te dando uma nova oportunidade. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos ou seus frutos. Deus está nos dando uma nova oportunidade, irmão, de nos cuidar. Tem pessoas que não abrem mão, às vezes, de uma amizade. É muito bacana esse cara. É muito bacana essa menina. É muito bacana esse irmão, essa irmã. Mas, por conta de nós não querermos abrir mão da amizade, de estar junto, aprendendo. Porque tem um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando eu me converti com 34 anos. E eu comecei a querer entender o que é ser crente. 34 anos, se converter é bem complicado. Eu já tinha vivido 34 anos na sarjeta, no lodo, na lama, na sujeira, na imundície. E eu queria o quê? Eu queria ser limpo. E para ser limpo você tem que buscar, abrir mão de tudo. E aí eu comecei a ver pessoas tendo um comportamento, cara bacana, bom papo e brincalhão, agradável. Mas quando eu comecei a ver as mazelas que saíam da boca daquela pessoa, falei assim: epa, peraí, esse aí não pode ser meu amigo, pode ser o meu colega. Eu não posso nem chamar de irmão por conta das coisas que está fazendo. E eu comecei a me destacar, ou seja, me destacar dessas pessoas, sair de perto, abrir mão, renunciar àquelas amizades, e comecei a chegar perto de pessoas que tinham um entendimento maior do que eu. Pessoas para que andasse igual eu era antes, não é conveniente, irmãos. E isso tem em todo lugar. Isso tem em todo lugar. Se eu estivesse pregando na igreja de alguém, ia dizer, né? Aqui não, mas lá na minha igreja tem. Porque isso tem em todo lugar, irmãos. E nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós precisamos abrir mão das coisas que são nocivas espiritualmente para a nossa vida. Então, pense bem. Jesus está te dando uma nova oportunidade. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o culto agora. Quero colocar um louvor. E nesse louvor, eu quero que você pense. Quero que você pense, sabe? Pense bem. Aquilo que está sendo nocivo para você, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te jogando para baixo, que você tem que abrir mão. Pastor, é difícil. E quem disse que é fácil? João 16:33 está escrito: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus teve que abrir mão de muitas coisas, como João Batista, como a prostituta, que teve que abrir mão da vida pregressa dela. E o Senhor está nos dando para nós uma oportunidade, para nós abrirmos mão daquilo que nos faz mal. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se louvou. Eu tentei me esconder de ti. Fui embora, abandonei minha casa. Mas de longe Filho pródigo teve que abrir mão na marra da vida de braços ruim abertos que ele me vivia. esperava. Mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estavas perto. Eu sou teu e tu és meu. Nada me toma do seu imenso amor. Você pode erguer a sua voz e dizer isso? Diga: eu sou teu e tu és meu. Nada me toma do seu imenso amor.
de ti. Mas nós precisamos contar só com o Eu não Senhor. me vejo sem Oh, tua. Senhor, precisamos da tua presença. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos. Nada e ninguém Nada pode nos separar. vai me separar Nós do não teu quisermos, amor. Senhor. Nós somos as únicas pessoas que podemos fazer com que venhamos se afastar de Ti. Porque o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca se afastará de nós. Se eu descer ao mais profundo abismo, Ajuda. ou se eu subir ao mais alto céu, Ajuda-nos, Senhor. oh, ali o Senhor me encontra, me encontra. Se eu descer ao mais profundo abismo, ou se eu subir ao mais alto céu, ali o Senhor me encontra, me encontra, me encontra. Não tem como fugir, não, não. Não tem como fugir, não, 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 não. Somos prisioneiros desse amor, oh, prisioneiros desse amor. Nada nesse Ensina-nos, mundo, Senhor, a abrir mão. igreja, nada nesse mundo pode Daquilo que nos prende nesse mundo. que está em Cristo Jesus. Nós possamos chegar diante de Ti e ouvir: Vinde bendito do meu Pai, entrai por Deus eterno. Aleluia. Eu não me vejo sem tua presença, nada me É, Senhor, Teu amor nos cerca. De Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos que viver desse jeito. Viver desse jeito. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de fazer o certo, de fazer aquilo que agrada o Teu coração. Nos ensina, nos ajuda, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia Senhor, dos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Teu amor nos cerca, Senhor, o Teu amor nos cerca. Assim nós oramos, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quero mandar um abraço aí para Carminha. Carminha, eu sei que você vai estar ouvindo essa mensagem, eu mando um abraço para você, que Deus te abençoe, amém. Estenda as suas mãos, posição de receber, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as doces consolações do Santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga: amém. Glória a Deus. Vão em paz, Deus abençoe.